Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Amados, atendendo aí ao pedido da nossa irmã, eu venho aqui trazer uma palavra sobre a questão do comer ou não comer aquilo que é oferecido a ídolos, porque tem alguns cristãos que se baseiam na palavra do apóstolo Paulo, né, que aquele que tem pouca fé não coma, aquele que tem fé, que tem muita fé coma. Enfim, que não tem nada a ver. Então, trazer uma palavra breve sobre isso. Na verdade, era necessário aí algumas horas para poder explicar todo o contexto na qual se baseia, mas enfim, vai ser apenas um comunicado para a nossa igreja, para a nossa família, para todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus e caminham conosco na igreja e na Ministério The Way House. Então, convido você a dar uma atenção, ouvir essa palavra e seguir essa orientação, porque é a orientação que se baseia a nossa congregação, amém? Como cristãos protestantes. Atos capítulo 15, ele inicia um concílio. Preste atenção. A igreja, ao longo dos séculos e desde a época de Cristo, ela é conduzida por concílios. O que é concílio? São reuniões que definem trajetória, né? Reuniões que definem o caminho que a igreja vai seguir. Cristo é o caminho e é a própria palavra. Então ele se reunia para orientar os seus discípulos, apóstolos, e deixar as orientações para a gente. Depois dele ser assunto aos céus, fez-se necessário que os homens de Deus se reunissem com conselhos e ali reunindo esse concílio aí para poder determinar as orientações segundo a interpretação e a palavra de Deus deixada por Cristo Jesus. Então o capítulo 15 levanta uma questão. Os judeus circuncisavam, ou seja, cortavam o prepúcio para poder declarar para o mundo quem eles eram e a fé que eles professavam. E os cristãos agora devem fazer o mesmo, não devem fazer o mesmo, como é que isso vai funcionar? Então eles agora entram em um concílio, os homens de Deus se reúnem, presidido pelo apóstolo Tiago, que era bispo de Jerusalém, irmão do nosso Senhor Jesus, e ele preside o concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio que a igreja teve, que começou a determinar o caminho que a igreja ia seguir. Então o apóstolo Tiago, se reunindo ali nesse concílio, traçando todas as diretrizes e as orientações, ele determinou o caminho. E ele diz assim: não perturbe os irmãos com certas questões que não valem mais a pena, mas algumas se fazem necessárias. E aí ele começa a declarar a partir do versículo 19, Atos 15, 19, ele diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus. Exatamente sobre isso, se converteu a Deus, os judeus falavam, não, tem que cortar o prepúcio para dizer que se converteu. Aí o apóstolo Tiago, no concílio de Jerusalém, entra e fala assim, não perturba eles com isso não, porque a fé em Cristo Jesus ela é diferente. Cristo não falou nada sobre cortar prepúcio. Cristo falou sobre todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então o camarada, para ele declarar para o mundo a sua fé, se batiza nas águas, ele declarou ali para o mundo a sua fé, não precisa cortar mais nada. Então ele entra no versículo 20, diz assim: mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. E aí ele continua dizendo algumas coisas a mais, inclusive do sangue, carne sufocada e prostituição. Ele fala que algumas pessoas falam que mas Êxodo proibia comer carne escorrendo sangue, mas agora já pode, porque agora já não tem nada a ver. Não, querida, ainda tem a ver. No primeiro concílio da igreja de Jerusalém, o bispo Tiago, irmão do nosso Senhor, decretou: não coma carne sangrando, tá? O sangue é a alma do animal. E aí ele complementa dizendo essa questão da comida aos ídolos: não se contaminem. Ou seja, comer esse tipo de comida é realmente, de fato, se contaminar. Uma vez que ela está oferecida a algum ídolo, oferecida a algum tipo de Deus, ou até oferecida a uma fé ou a uma religião diferente da nossa, segundo a Bíblia que nós nos guiamos, a Bíblia que a gente se baseia pela profissão da nossa fé,
decreta que aquilo ali para a gente não é legal e que é sim uma contaminação. Aí os cristãos podem entrar naquela questão, mas o apóstolo Paulo veio e disse, quem tem fé coma, quem não tem não coma, enfim, que está lá em Coríntios, Coríntios capítulo 8, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui, é isso mesmo, Coríntios capítulo 8, que é a questão do sacrifício aos ídolos, né, que aí foram lá interrogar o apóstolo Paulo, não satisfeito com o concílio de Jerusalém, com o Tiago, agora se basearam no apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo ele entra com um sermão a partir do verso 1 desse capítulo, diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos consciência. Ponto. Ele fala assim, querido, vocês não são criança não, dá para parar de bobeira? Vocês são adultos, gente, vocês são adultos, cheio de fé, então, pelo amor de Deus, nós já sabemos do que se trata, já teve concílio, já foi falado sobre isso. Vocês querem permanecer ainda com... Ou seja, vocês querem arrumar desculpa para fazer o que não devem fazer? Pelo amor de Deus. Aí ele diz assim, todos temos ciência, ou seja, conhecimento. Aí ele diz assim, a ciência incha, mas o amor edifica. Aí ele diz, e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, ou seja, se diz que sabe, não está sabendo de nada. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o amor a Deus está acima de todas as coisas, que prevalece, e que é nisso que vocês devem perder tempo e focar. Não deve perder tempo em outras coisas não, entendeu? Perde tempo procurando amar a Deus acima de todas as coisas, demonstrar esse amor a Deus, é isso que ele está dizendo. Gasta tempo com isso. É isso que ele está falando aqui, o apóstolo Paulo. Aí o versículo 4 ele diz assim, assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós cristãos, só há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós para Ele, ou seja, não só todas as coisas da terra, mas nós também somos dele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem. O que ele está dizendo? O camarada professava outra fé, seguia outra religião e comia. Agora ele vira cristão, né? Professa a fé em Cristo Jesus, declara para o mundo a sua fé, se batizando nas águas, e o que ele faz? Ele continua comendo. Ah, mas isso não tem nada a ver. Não, irmãos, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que há, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora vivem da mesma forma. Se convertem a Cristo Jesus, se declara cristão, mas não larga as práticas antigas, continua com as mesmas práticas. Isso não é ser cristão. Cristão é estilo de vida. A sua vida mudou, o seu estilo de vida mudou. Você agora tem um outro estilo de vida. Você deve deixar algumas coisas para trás. No seu costume para com o ídolo. Coisas sacrificadas ao ídolo, ou seja, comem, né, no seu costume para com o ídolo, coisa sacrificada ao ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. É aqui que eles se agarram. Ali, ó, viu? Tá falando da consciência, ou seja, se tem uma fé fortalecida, isso não tem nada a ver. Posso comer que não me afeta em nada, porque eu tenho fé em Deus. Então não tem problema para mim. Não é bem isso não, querido. Não é bem isso não. Leia o contexto inteiro. Ora, o manjar não nos faz agradável a Deus, não nos faz agradáveis a Deus. Porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta.
esse versículo aqui que é a chave de tudo, esse versículo 8. Só que eu não tenho tempo para ele, eu vou precisar de pelo menos mais uns 30, 40 minutos aqui para eu poder descrever, porque esse versículo 8 ele fala sobre cultura da época, esse versículo 8 fala sobre necessidade dos cristãos da época, esse versículo 8 fala sobre o apóstolo Paulo convidando os cristãos a se tornarem um só corpo em Cristo Jesus, se ajuntarem, levarem o pão para o mesmo local, para que desse local fosse distribuído para quem precisa, para que todos comessem juntos, para que realmente vivessem como uma família. É um convite do apóstolo Paulo a exercer a fé em Cristo Jesus como um só corpo. Esse versículo 8 aqui, ele fala sobre muita coisa, querido, muita coisa. E aí ele não dá para em poucos minutos falar sobre tudo isso para que entenda o que ele realmente está querendo dizer. Então, eu quero que você compreenda nesse resumo que eu estou dando para a nossa igreja. Presta atenção, não estou pontuando ninguém, cada um caminhe segundo a sua fé, a sua consciência, e que Deus abençoe a todos segundo a sua vontade. Mas para a nossa igreja, a orientação é segundo o nosso entendimento da palavra de Deus, que é esse. O apóstolo Paulo ele está declarando nesse versículo aqui, que na verdade isso não é nada agradável, porque dependendo da sua consciência, olha o decorrer desse do versículo 9 em diante, você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Mas vede que essas liberdades, presta atenção, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Pronto, aqui ele já começa a estreitar o caldo, né? Estreitar a coisa. Porque se alguém tiver de vir a ti que tem ciência, ou seja, você tem ciência, sendo a mesa no templo dos ídolos sentado, ou seja, se alguém vem e te vê comendo disso, se assentado na mesa dos ídolos, participante desses manjares, dessas comidas que estão sendo oferecidas, mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, e pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. O apóstolo Paulo está dizendo assim: você se acha forte, vai lá, pratica, e mal sabe que está sendo instrumento de morte para quem está do seu lado. Pense nisso, reflita nisso, leia a palavra, e que o Espírito Santo continue nos orientando, nos guiando, e em uma oportunidade vou trazer algo um pouco mais profundo sobre isso para a nossa igreja. Mas vai o meu conselho pastoral, conselho para a nossa família: não coma, não beba do que é oferecido publicamente, explicitamente, lhe dando ciência, total ciência, a ídolos ou a outros deuses. Ah, pastor, mas aquilo que a gente não sabe, querido, estou falando de algo público, tá? Algo que é publicamente oferecido a ídolos, a deuses, algo que publicamente professa outra fé, algo que publicamente conota outra religião e outra fé, tá bom? Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, nossa e deles. Que o Senhor abençoe a todos nós segundo a sua vontade, nossas vidas, a vida deles. Que o Senhor consiga de fato e de verdade, através do seu Santo Espírito, tocar em todos nós, nossas vidas e nas vidas de todos os outros, e assim, segundo a sua vontade, salvar a todos. Amém? Mas para a nossa igreja a orientação é essa: não faça, não é bom. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe todos da família The Way, em nome do Senhor Jesus.
e que não desampare o seu povo ao redor do mundo. Saúde e paz, amados.